Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dará certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmo número 1, sob o título A Verdadeira Felicidade. Feliz é quem jamais andar nos passos em que os ímpios vão, e nem com eles se assentar em depravada na lei de Deus terá prazer, e nela alegre viverá. Ao Santo Deus obedecer, de todo coração e próspero florescerá, qual linda planta junto ao rio, e muito preciosos frutos dá, quer seja o tempo quente ou frio. Os ímpios julga com rigor, a pena eterna sofrerão, enquanto aos crentes o Senhor dará bendita salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, trazemos a Ti a nossa confissão e nosso arrependimento por todos os pecados cometidos contra Ti, por pensamentos, palavras e atitudes. Voltamos à Tua bondade e ao Teu amor e pedimos que, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conceda o perdão de todos os pecados. Pedimos que também nos dê o Teu Espírito Santo para que possamos corrigir a vida, procurando andar nos caminhos que Tu orientas a cada um de nós na Tua palavra. Concede-nos esta graça, hoje e sempre. Amém. Para todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou,
Se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. No Antigo Testamento, para o dia de hoje, nós encontramos em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 até o versículo 8, onde a palavra diz assim: O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Esta é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Laia, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Laia, laia, ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Laia, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Laia, laia, verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, nossa luz. Laia, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Laia, laia, Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 20, nós encontramos a epístola do dia de hoje. E a palavra diz assim:
Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Essa é a palavra de Deus da epístola de hoje. Divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais dessa bênção na vida eu descrevo. É possível que dela eu me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Em Lucas capítulo 6, versículo 17, nós encontramos o texto do Evangelho de hoje, palavra de Deus que diz assim: Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse:
Felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem meus seguidores. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas coisas com os seus profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Esta é a palavra de Deus do Evangelho de hoje. Vamos agora à nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que esperam justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os misericordiosos, haverão de alcançar misericórdia. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados são os puros de espírito, porque eles verão o Senhor. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que trazem a paz, são chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Bem-aventurados os que pregam justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, por minha causa e por meu amor. Pois, então, meus amigos, vamos aí ao texto de hoje, ou aos textos de hoje, falando sobre a verdadeira felicidade.
esse é o nosso tema de culto para esse momento de reflexão. Falando em felicidade, talvez a gente poderia afirmar que essa seja a mais cobiçada condição existencial de todas as pessoas. Será que não? Ser feliz? Encontrar a verdadeira felicidade. E aí eu pergunto para você, você se considera feliz? Você faz alguma diferença entre felicidade e alegria? Tem diferença ou não? Você sente verdadeiras alegrias na sua vida? Tem momentos que sim? Como é que você reage diante das coisas que ameaçam a tua felicidade? Tem alguma coisa que de repente pode colocar em risco a tua felicidade? Como que você acha que tem sido a tua vida? Mais generosa ou mais bandida? Como é que você se vê diante dela? Tem mais felicidade ou pouca felicidade? Como você está lidando com isso? Como você administra essa vida que você tem aí? Vejam que os nossos textos de hoje, todos eles estão interligados pela ideia da felicidade, da alegria, do bem-estar. A gente vai começar lá com o Salmo número 1, que é o primeiro texto que a gente leu hoje, e é também o primeiro capítulo que abre o livro de Salmos lá. E aí ele vai falar, lá no início, dizendo que a felicidade consiste em não se deixar levar pelos conselhos dos maus. Bom, então já tem uma boa pista aí para encontrar a felicidade. E aí, perguntamos, quem são os maus? Se é com eles que a gente tem que se cuidar, não é com eles que mora a felicidade? Quem são os maus? Para a gente poder evitar a companhia dos maus, para não ter a infelicidade de ter que viver com eles ou de ter que compartilhar com eles das coisas que eles sofrem. Quem são os maus? E aí o próprio Salmo 1, ele vai qualificar esses maus dizendo aqueles que não querem saber nada de Deus e que zombam de tudo que é sagrado. Bom, diante dessa atitude de não querer saber de Deus e de zombar do que é sagrado, a gente já sabe que não reside felicidade. Então não vai por aí, porque você não vai encontrar. Provavelmente isso vai ser uma grande ameaça para a tua própria felicidade. A verdadeira felicidade é encontrada, segundo o que o Salmo diz aqui, naqueles que ouvem a palavra do Senhor, naqueles que seguem a palavra do Senhor, naqueles que meditam na palavra do Senhor. Ter uma vida orientada pela lei de Deus e nutrida pelo Evangelho de Deus é o caminho da felicidade. Ter o Evangelho como fonte de poder e vida é a receita absoluta para encontrar a felicidade. Viver como cristão e não apenas como religioso. Tem alguma diferença aí? Quem sabe? Não é só repetir mantras, rituais, costumes, mas é assumir a fé. É viver na presença do Senhor. Ser protagonista de ações, ser protagonista de bons frutos, ser protagonista da fé. Isto é o que leva à felicidade. Isto é como ser exemplo, que o Salmo diz aqui, como a árvore que cresce na beira do riacho, que no tempo certo dá os frutos e cuja folhagem não murcha. Este está no caminho da felicidade. Isto é felicidade. Agora nós sabemos que existem muitos riachos por aí. Existem muitos afluentes por aí. E não é qualquer afluente, não é qualquer riacho que tem águas puras, que poderiam nutrir uma bela árvore para dar bons frutos. Portanto, também não é em qualquer lugar que nós vamos estacionar a nossa vida achando que é um riacho e dali nós vamos querer ter bons resultados. Temos que cuidar. Precisamos saber escolher as fontes de águas limpas e saudáveis. A verdadeira felicidade, ela é aquela comparada às águas tranquilas e aos campos verdejantes por onde o bom pastor nos leva. O bom pastor nos leva para águas puras, tranquilas, caminhos sossegados, aonde possa haver nutrição para que haja produtividade de bons frutos e felicidade. Aí nós encontramos a verdadeira felicidade, os campos verdes, a serenidade, o ambiente bom e essencial para o desenvolvimento da nossa fé. Para os maus, a felicidade não é prometida.
Pelo contrário, diz ali: os maus desde já serão como palha que o vento dispersa. No dia do juízo serão condenados. Está no versículo 4 e no versículo 5 do Salmo. Ficarão separados. E no versículo 6, o fim deles será a desgraça e a morte. Os maus. Esses não encontrarão a felicidade. Não aquela felicidade que está na mão de Deus. Aquela alegria que está na mão de Deus. A verdadeira felicidade é aquela que nós garimpamos nas minas do Senhor e nos riachos de águas puras que nós só encontramos na palavra de Deus. O nosso maior tesouro. Jeremias, ele tem uma experiência e relata sobre essa experiência, sobre esse assunto. No capítulo 17 que nós lemos, no versículo 5 e 6, ele diz: Deus fala o que vai oferecer para aqueles que se afastam dele, para aqueles que confiam em outros deuses e para aqueles que confiam mais em seres humanos do que em Deus. Deus já anunciou isso. E Deus diz, versículo 5, amaldiçoarei e nada de bom lhes acontecerá. Não haverá felicidade para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que zombam de Deus e para aqueles que confiam em outros deuses. Não haverá felicidade. Não esta felicidade que está na mão do nosso Deus e Pai Criador dos céus e da terra. Aqueles que se posicionam na contramão de Deus, aqueles que se viram de costas para o Senhor e aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, não terão a felicidade divina assegurada. É isso que está lá no texto de Jeremias. Mas no mesmo texto, no versículo 7, ele diz: mas abençoarei aqueles que confiam em mim e aqueles que têm muita fé em mim. Serão como árvores plantadas na beira do ribeirão, não temerão o calor e não temerão a falta da chuva, porque estarão num lugar seguro, ficarão felizes aqueles que confiam em mim. Estarão seguros e a segurança gera a felicidade genuína. Confiança em Deus gera felicidade. Nutrir-se das fontes divinas gera felicidade. Permanecer plantado junto às fontes de águas puras da palavra de Deus gera felicidade estável, garante felicidade estável. Tudo de bom poderá acontecer para essas pessoas que agem assim e que têm a sua vida assim orientadas. Ao lado de Deus, nós estaremos sempre seguros. Ainda assim teremos a força do sol e a falta da chuva, que poderão ser problemas. Mesmo plantados no ribeirão, o sol poderá ser inclemente e a falta da chuva poderá ser uma ameaça. Mas estaremos seguros, porque estamos junto de Deus. E o sol não nos molestará e nem a chuva nos afetará, a falta de chuva nos afetará, porque Deus garantirá para nós felicidade e segurança pela fidelidade que temos em relação a Ele. Vamos ao Evangelho agora? Lá em Lucas capítulo 6, Jesus diz assim, Jesus começa a falar com os discípulos e primeiro ele fala sobre felicidade e infelicidade. Começa falando por infelicidade, por escassez, por dificuldades. Ele fala pobreza, fome, choro, ódio, rejeição, insulto, uma lista de coisas assim. Essas coisas não são nada parecidas com felicidade. Parece que não tem nada a ver. Isto estará também nos caminhos dos filhos de Deus. Primeiro precisamos saber disso. Jesus diz que é para nós acreditarmos que é possível encontrar a felicidade mesmo em meio a estas dificuldades. Com Ele, por mestre, nós encontraremos o caminho da felicidade, mesmo tendo que encontrar todas essas coisas em nosso caminho. Certas coisas serão inevitáveis. O mundo vai impor agruras para nós muitas vezes. A escassez física, afetiva, emocional, social, política, econômica irá visitar também a nossa casa, a nossa vida. Irão pairar do céu sobre nós também essas dificuldades. Porém, a presença de Deus poderá garantir para nós segurança e bem-estar. Onde está a felicidade debaixo dessas circunstâncias tão adversas? Como é que podemos achar felicidade no meio dessas situações? E aí, versículo 23,
Jesus diz: fiquem tranquilos, fiquem felizes, pois uma grande recompensa lhes está reservada no céu. A verdadeira felicidade, ela é encontrada apenas na presença de Deus. Longe de Deus, ela não existe. Deus nos abençoa em meio às nossas dificuldades e escassez. A verdadeira felicidade está na certeza de nós não estarmos sozinhos, de nós mesmo, quando tudo parece abandono e solidão, estarmos sendo cuidados e protegidos pela mão do Senhor. E Deus poderá nos encontrar. Deus nos encontra na nossa pobreza, Deus nos encontra na miséria e Deus nos encontra na escassez. Ele nos busca lá onde nós estamos. Ele nos visita e nos abençoa lá onde nós estamos. E aí, Jesus lança um ai de vocês. Ai de vocês que agora estão em condições privilegiadas e que fecham os olhos para as necessidades dos outros. Ai de vocês que hoje têm tudo e não se importam com os que têm falta das coisas. Ai de vocês que buscam apenas a sua própria felicidade e não se importam com a felicidade das outras pessoas. Isso tudo passará. Jesus diz: para os pobres, a pobreza passa, e para os ricos, a riqueza também passa. E aonde estaremos então? O que nos resta então? Paulo, ele agora se aproxima de nós com a palavra da epístola de hoje para dizer o que nos resta. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira bênção. Que Cristo ressuscitou para nos oferecer a vida eterna. Segunda bênção. Que os mortos serão ressuscitados. Próxima bênção. Que a nossa esperança em Jesus não vale apenas para esta vida. Que bênção maior! Por isso somos as pessoas mais felizes deste mundo, diz Paulo. A verdadeira felicidade consiste em ter uma perspectiva de transcendência. A felicidade não está apenas naquilo que nós enxergamos no aqui e agora. Essas coisas são passageiras. A felicidade eterna e verdadeira é aquela que nos leva para além desta vida. Aquela que nos leva para além deste mundo, para além da nossa própria existência. E mesmo que morramos em sofrimentos, em escassez, em pobreza, em miséria, seremos ricos com o Senhor. E lá existirá a eternidade. Seremos ressuscitados com o Senhor como Ele foi ressuscitado. Estaremos unidos com Adão em nosso pecado e com Cristo no perdão. E teremos a vida eterna. Estaremos com Cristo em perdão, vida e salvação. E esta pode ser a maior felicidade que podemos encontrar aqui e agora, na presença do Senhor. Amém. Até findar
Vamos levar o abraço para os nossos amigos aniversariantes da semana. Nós vamos encontrar então durante a semana aí os seguintes. No dia 9 de fevereiro, a Karen Pinedo. No dia 10 de fevereiro, o Vinícius Brás. E no dia 12 de fevereiro, a Mercedes Ferreira. Esses são os aniversariantes dessa última semana. Para vocês, o nosso abraço. Eu desejo que Deus esteja no caminho de vocês. Abençoe, proteja e guarde todos vocês e mantenha vocês sempre alinhados nos caminhos do Senhor. Que a felicidade possa visitar vocês em todos os momentos, que vocês possam ter muitas alegrias. Por isso, nós oramos agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teres colocado cada um de nós no caminho da Tua Palavra e da Tua verdade, nos instalado perto das fontes verdadeiras da felicidade que encontramos junto à Tua orientação. Permite que a nossa vida possa ser uma vida de felicidade, de alegria, de consolação. E mesmo em meio às privações, possamos sempre Te encontrar e sentir a Tua presença amorosa e ficarmos felizes com essa Tua presença, que multiplica as nossas forças para enfrentarmos também os obstáculos que a vida nos impõe. Ajuda-nos a encontrarmos as alegrias, a festejarmos as alegrias e a agradecermos por elas também. Junto com nossos amigos aniversariantes, nós festejamos pela alegria deles completarem mais um ano de vida e pedimos que amorosamente Tu possas continuar conduzindo cada um nos caminhos da verdade, do Teu amor e da Tua palavra, a fim de que eles encontrem também as suas plenitudes, sua alegria e sua felicidade. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.